Aritan Lemos, pega o microfone aqui, dá uma puxada no microfone. Ele acaba de participar, concorrer e ganhar, né? E se classificar entre os melhores num concurso de nível nacional. Bom dia, Aritan. Bom dia, Tanúrio. Seja bem-vindo aqui ao programa da manhã, tudo bem? Prazer. Ótimo. O resultado saiu quando? O resultado do concurso? Recente? Há 2 semanas eu recebi uma ligação que eu estaria entre os 16 finalistas. Certo. Segunda-feira eu recebi um e-mail informando que eu ia representar a Bahia em São Paulo em novembro. Que eu estaria entre os 10, concorrendo ao prêmio e ao curta-metragem. No caso, a minha história já faz parte do livro da Fundação Telefônica, que vai ser lançado em parceria com o governo federal. Daqui a pouco o Aritan volta para falar sobre o concurso que ele participou, que é um concurso ligado ao Estatuto da Criança, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. E do Adolescente, correto. Exato. O conteúdo da redação, que é uma coisa difícil, rapaz. Derruba muita gente aí a redação, né? E nós temos aí, você é de Feira mesmo, Aritan? Isso, sou de Feira. Nascido aqui. Pois é, um jovem, um cara de menino. Você deve ter o quê? 22 anos. 22 anos, mas parece ter até menos. Obrigado. E já brilhando aí, levando o nome de Feira lá para bem longe, bem alto, né? Parabéns. Eu volto aí com você. Aritan, o concurso que você participou, Causos do ECA. Isso, Causos do ECA. ECA é a sigla do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como foi que você tomou conhecimento do concurso? Na verdade, existia um site chamado Pro Menino, que eu estou sempre acompanhando tudo relacionado à política, educação, até porque eu estou escrevendo um documentário agora. Então eu fiquei sabendo desse portal que ele estava fazendo esse concurso e resolvi me inscrever até despretensiosamente, mesmo, quer dizer, eu estou fazendo quase 15 anos de literatura, escrevendo, resolvi escrever e felizmente pela primeira vez agora eu tive a graça de ser contemplado. E qual foi o teor da sua redação sobre o ECA? Como é que você vê o Estatuto da Criança e do Adolescente? É isso, o site pediu para que você contasse uma história verídica ou não de como o Estatuto da Criança e do Adolescente pode mudar a vida de uma criança ou de um adolescente. No meu caso, eu resolvi contar uma história real, que aconteceu, porque na época era coordenador de um grupo, há muitos anos, acho que você até conheceu, que era o Projeto Canarinhos. Isso. Tinha teatro, futebol, e aconteceu esse caso, entre 2 jovens que queriam participar do projeto, mas nunca conseguiam porque eles sequer eram matriculados no colégio. Sim. Porque não tinham certidão de nascimento nem identidade. Aí a gente procurou a família para saber o que é isso e descobriu que a mãe também não tinha certidão e que até o parto deles foi feito em casa por parteira, porque o hospital não aceitava pessoas sem documentos, não havia como fazer. O detalhe é esse aí, quando a pessoa não tem certidão de nascimento, praticamente não existe, né, para nada, é uma árvore, uma coisa aí qualquer. E aí que eu fui, graças a Deus, contemplado. Espero que essa redação, o intuito disso tudo não é nem prêmio, não é nem congresso, é que eu estou há 15 anos tentando mostrar um lado que a sociedade tenta falar e não consegue. Entendeu? Foram solicitados a mim também, que eu vou levar para São Paulo, esse segundo trabalho que eu estou fazendo, que é um documentário chamado A Matemática das Favelas, onde eu estou falando sobre planejamento familiar e descontrole social, que já foi um trabalho lançado por Elcimar Coutinho, o grande médico. E eu estou dando continuidade a esse trabalho de forma autoral. Aritan, nós estamos aí numa época de eleições. Isso. Daqui a pouco os brasileiros vão às urnas para eleger deputados federais e estaduais, senadores, governadores e o presidente da República também. E como é a experiência, com a lucidez que você tem, por exemplo, ficando nesse tema aí da criança e do adolescente, se você se encontrasse com esses candidatos aí, o que é que você proporia a eles como solução para a questão da criança, para a questão do adolescente no Brasil, que são vítimas inocentes, às vezes, né? De uma série de erros que o Brasil vem repetindo ao longo do tempo, erro, né? Enfim, aí a criança, em vez de seguir um caminho como você está seguindo, de repente vai para o crack, vai para, para o roubo, na verdade, não tem oportunidade, né? Então, se eu encontrasse com qualquer político, não só de 4 em 4 anos, como a gente costuma encontrar, eu diria que eu estou profundamente triste. Não só eu, mas como 90% dos brasileiros deixaram de acreditar na política. Hoje você não encontra ninguém mais como Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela. Política deixou de ser uma coisa idealista em prol da sociedade brasileira para uma coisa capital própria. Ou seja, 90% dos políticos querem aquilo ali para passar 4 anos num cargo recebendo dinheiro às custas da população, faz uma obra, cimenta, põe um asfalto aqui. E não é isso que conserta uma sociedade. Já dizia Paulo Freire, a única saída para consertar qualquer problema, seja fome, corrupção, violência, é educação.
Existe um político que, assim, chamado Cristóvão Buarque. Ele bate na tecla, Brasil, eu quero que vocês que estão escutando prestem muita atenção quando for votar. O Brasil não vai consertar seus problemas em 4, 8 e 16 anos. O Brasil só vai conseguir crescer quando começar a pensar maciçamente a educação. Existem municípios do interior de São Paulo que os prefeitos destinam até 40% da sua verba na educação. Se você investe na educação, você consegue controlar a violência, porque você tem uma criança que está dentro do colégio e não está na rua. Você consegue controlar a fome, porque no futuro essa criança vai ter uma educação e vai conseguir um emprego. A corrupção, porque pessoas inteligentes, com capacidade de formar opinião própria, não vão aceitar mais o que acontece na política. Então a única saída é essa. Ou você investe em educação, ou vai continuar por mais 40, 50, 60 anos até entrarmos na decadência. Até para termos técnicos para cuidar do desenvolvimento do país, porque senão os estrangeiros vão tomar conta disso aqui. Parabéns ao Aritan Lemos, um dos vencedores aí do concurso Causos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse material seu vai sair no livro? Vai sair no livro. Vai sair no livro. Aí, se Deus quiser, vira um curta-metragem, né? Que bom. E quem quiser interagir com você sobre assuntos de literatura, alguma coisa assim, tem um telefone? Tem, olha, tem uma opção fácil. Telefone 75-8836-1709. Gostaria de falar aqui rapidinho, Tanuri. Sim. Se tiver qualquer pessoa interessada realmente, não em dinheiro, mas em consertar nossa sociedade, a aceitar ideias, botar a mão na massa, porque uma coisa difícil hoje é você ter acesso à prefeitura, à política, com uma ideia sua para melhorar a sociedade. Então, eu estou aí. Digamos que sem um centavo, mas com 2 mãos para tentar consertar muitos problemas. Que bom, né? Ver um jovem de 22 anos pensando assim e falando sobre educação com tanto entusiasmo e com tanta clareza como solução para o nosso país. É um prazer, Tonuri. Parabéns e um beijo aqui para sua mamãe, que está entusiasmada. Dona Sani está em casa. Dona Sani. Isso. Beijo para a senhora, Dona Sani, que ligou para mim. Tanuri, receba meu filho aí e tal. E foi uma honra para nós. Tá ok, Tanuri. Volte sempre para você sugerir livros aqui. A gente fala muito de literatura no programa. Entendeu? Assim que meu documentário ficar pronto, eu volto aqui. Um abração. Obrigado pela gente, a educação ainda é tudo. Valeu. A educação ainda é tudo. Falou e disse Aritan Lemos. 9h43.